Olá, gente. Vamos de vídeo novo. Hoje eu vou usar guache escolar de novo, né? Vou usar essa menina de referência. Essa foto eu achei no Pinterest. Coloquei só Pretty Girl e apareceu ela, eu usei. Bom, por que que eu tô usando guache? Né? Fazia, eu acho que 2 anos desde a última vez que eu fiz um desenho com guache mesmo, assim, na época que eu já tinha comprado aquarela, mas eu ainda estava muito acostumada mais ao guache do que a aquarela. Agora que eu aprendi um pouco mais, eu me desprendi do guache. Nunca mais usei mesmo. Aí hoje o que foi que aconteceu comigo, né? Eu tava gravando o vlog, que eu acho que eu já postei até. Ele deveria vir antes desse desenho. E eu assisti um vídeo do Thiago Spiked, Crais Conversa, uma coisa assim. E nele ele falava sobre o guache, um pouco da história e tudo mais. E eu fiquei pensando, né? Concordei com o que ele disse, de que realmente são coisas diferentes. Eu já tinha percebido várias das coisas que ele falou, por exemplo, que o guache é mais opaco, a aquarela é mais transparente, enfim. Essas coisas eu falei mais no post no Instagram. E depois eu assisti um vídeo da. Não assisti o vídeo, só vi que a Avril Lavigne tinha lançado um vídeo de uma música nova dela. E o vídeo, a roupa que ela tá usando, o estilo tá bem da vibe dela under mais skin, daquela época lá que ela era bem punk, tá bem diferente das coisas que ela lançou ultimamente. Então eu fiquei assim, pensando nessa coisa nostálgica, em ela voltar a fazer uma coisa que ela fazia antes, de certa forma, e o guache, que era uma coisa que eu fazia antes. Eu fiquei, vou fazer um vídeo então, vou desenhar aqui vou usar o guache, e também vou nessa mesma coisa de fazer uma coisa que eu fazia antes e que eu gostava. E aí, enquanto eu fazia ele, eu fui lembrando as principais e vendo as principais diferenças do guache para a aquarela. Bom, primeiras coisas parecidas aqui, você vai precisar de um papel mais grosso por causa da água, vai precisar de pincéis e eu acho que pincéis de tamanho diferente, né? Um grande, mais fininho, menorzinho, né? Para fazer coisas pequenas e assim, um paninho, água e tudo mais. Mas na hora de pintar é muito diferente. Primeira coisa é que é mais rápido fazer com guache porque ele seca muito mais rápido. Ele tem uma textura muito diferente. Uma coisa que o Thiago Spike falou no vídeo dele é que, por exemplo, não, uma coisa que eu fiquei chocada, assim, que guache que a gente usa, tipo, que eu tô usando aí, da Acrylex, nesse escolar, não é guache, na verdade. O guache é um outro tipo de tinta, que é um tanto mais cara até, assim como tem os guaches mais baratos, tem os mais caros, mesma coisa da aquarela, né? É um material mais caro. E a gente tem essa ideia de que ele é relacionado a coisas infantis, porque foi criado numa certa época para tentar até popularizar mais, por causa da época que os artistas faziam tipo propaganda de algum evento, algum produto, faziam na mão o desenho e era um material muito caro, só para fazer um produto assim, uma coisa bem rápida. Então, o pessoal decidiu criar uma outra tinta que fosse parecida, mas que fosse mais barata, mais acessível e menos gasto até para os artistas mesmo. E eles criaram essa outra tinta, eu acho que é pasta alguma coisa, eu vou deixar o nome na legenda, que eu vou pesquisar de novo, que não é guache de verdade, parece e ficou mais popular, é o que a gente usa hoje nas escolas e que eu tô usando agora. Então a gente fala guache, mas ele não é. Tanto que ele é muito baratinho, né? Tipo, essa caixinha aí que eu tenho foi uns 3 ou 4 reais, que tem 6 cores. E essa caixinha que eu vou usar para fazer todo esse desenho, para poder vocês se inspirarem, ver que não precisam de muito material, nem de coisas caras e nem de 300 tintas para fazer um desenho legal. Primeira coisa que eu senti diferença foi logo fazendo o rosto dela, que o guache não espalha do mesmo jeito que a aquarela, né? Você dilui ele na água, mas ele é um pouco mais, por ele ser mais seco, mais opaco, ele se fixa mais aqui no caminho, sabe? Ele não é carregado com o pincel e com a água do jeito que a aquarela é. Então na testa, por exemplo, dela ficou muito mais marcado, mais escuro, porque a tinta ficou mais concentrada, eu já tinha esquecido isso, né? É questão de costume, de fato. Mas aí eu fui entendendo, fui melhorando, eu acho, né, do desenho. A outra coisa que eu acho que é melhor fazer com aquarela, assim, eu classifico as sombras que você faz no desenho em dois tipos. No tipo duro, com linhas, e no tipo desmanchado, mais transparente. Como assim? Por exemplo, ali do lado do rosto dela,
eu fiz uma sombra que você consegue ver exatamente onde ela acaba. Mas no braço, por exemplo, eu já fiz mais gradiente, né? Mais degradê, mais escuro, e fui desmanchando para não ficar uma linha de demarcação. Eu acho que isso é mais fácil de fazer na aquarela, porque ela seca mais devagar, né? Então você consegue desmanchar ainda. O guache, se você pintar e esquecer, na hora para você vir desmanchar isso, é muito difícil, meio que já era. Então, às vezes é melhor fazer essa sombra reta, essa sombra dura. Vocês estão vendo ali que para fazer o marrom eu usei vermelho, verde, né, como eles dizem, só que isso dá um tom muito duro, muito esquisito. Então eu aconselho vocês colocarem um pouquinho de amarelo, mexer bem, que eu acabei não mexendo, então ficou umas partes amarelas, mas mexe bem para desmanchar mesmo, e ter um tom legal de marrom. Então eu fui, nesse desenho as sombras eu fui alternando entre essa sombra mais dura, como eu tô falando, e a sombra mais diluída, né? Não sei se vocês conseguem entender e observar isso no desenho aí. Eu acho que dá pra observar, assim. Certo? A outra coisa que eu observo diferente, que eu falei, é como ela seca mais rápido. Isso pode ser bom ou ruim. É bom porque o desenho sai mais rápido, né? Você não precisa ficar esperando secar e não ter medo de errar. Você pinta aqui, passa pra outra coisa, já tá secando a outra. Então eu acho isso muito mais prático, especialmente para gravar vídeo, para postar no Instagram. É bem legal pela praticidade que você tem. Então eu gosto por causa disso. Para a pintura dela, como eu disse, eu fiz o cor de pele branco, então usei vermelho e branco para fazer rosa, ou melhor, branco e vermelho, tá? Nessa ordem, primeiro boto branco, depois boto vermelho, fiz rosa, e daí eu fui adicionando amarelo até ficar uma cor de ser humano, que não é rosa, né? Um ser humano que não é rosa. Para fazer esse azul clarinho, a mesma coisa, né? Branco com azul, simplesmente, precisa de muita mágica. Eu fiz primeiro uma camada, e aí eu me deparei com a segunda coisa do guache. Com o guache, a gente não faz camadas do mesmo jeito que a gente faz na aquarela. Por exemplo, a aquarela é transparente. Então, para eu deixar uma cor mais sólida, eu preciso fazer várias camadas. Com o guache, você não precisa. Ele é uma cor já opaca. Então, se eu quero que ele seja um azul forte, é só eu botar menos água. Ele vai ficar concentrado. Não precisa eu vir e botar mais outra camada de azul, porque elas não vão se misturar, elas não vão se adicionar em nada. Até fui fazer isso no cabelo, aí eu me lembrei, a verdade, não precisa. Então, eu acabei só passando de novo, só para chegar no tom que eu queria, mas não porque elas vão se cobrir, sabe? Elas não vão se conversar. Se você simplesmente deixar o espaço para a cor mais clara ou deixar o espaço para a cor mais escura, vai dar certo, não vai dar para perceber a diferença, entende? Porque ela não precisa do fundo branco para pegar a cor. Você não precisa que o papel esteja branco para poder botar a cor do guache. Ela pode ser colocada por cima de outra cor. Tanto que se você errar, dá para você cobrir, como eu vou acabar errando lá na boca. Na aquarela não. Se você já tem uma cor no fundo, dificilmente a outra cor vai pegar por cima, né? Ela sempre vai, como ela vai ficar transparente, vai aparecer ela e a outra cor do fundo. Então é muito difícil corrigir nesse sentido. Já com guache, não. Então, assim, guache tem muitas vantagens, com certeza. Para quem não quer gastar ou que não pode gastar, né? Eu defendo muito essa coisa da democratização e da não elitização de arte, que tem gente que cobra as coisas. Assim, todo mundo sabe o seu preço, né? Mas tem coisas que são muito caras mesmo, da arte mesmo. Eu acho isso triste. Eu tava vendo o curso, por exemplo, do Thiago Kras, é uns 400 ou 500 reais. E eu vi um curso, e ele é assim, ele tem muito tempo ensinando desenho, ele tem mestrado, até todo formado e tal. E eu vi outra menina, até fui ver, né, o curso dela, era R$1.300. Aí ela baixou no desconto pra 400. Só que eu fui ver, assim, quem é essa pessoa, porque quando você vai fazer um curso, né, você quer saber qual é a autoridade daquela pessoa no assunto. Isso é muito importante, né? Faço o quê? A licenciatura. Eu sei que pra gente ensinar, a gente precisa ter o conhecimento. E aí o perfil dela não dizia nada sobre o estudo dela de desenho. Ela ficava se vangloriando, eu acho, porque tal famoso compartilhou tal desenho dela, tal os trabalhos que ela já fez. Eu, sim, mas e a teoria do desenho que você vai ensinar, sabe? O Thiago Kras, por outro lado, ele é bem mais formado no assunto. Então, assim, eu confio mais na palavra de pessoas. Eu, enquanto acadêmica, né, enquanto professora, confio mais também na palavra de pessoas que estão não só licenciadas a ensinar, mas que elas já têm aquela bagagem. Agora, você quer ensinar desenho, estuda primeiro, tal, tem mostre que você tem autoridade no assunto, sabe? Isso é uma coisa que eu tava pensando muito,
porque eu quero fazer um curso também de desenho, mas eu preciso ter essa segurança para a pessoa que vai fazer o curso comigo saber que eu tenho autoridade no assunto, é muito importante. Então, o guache que eu quis voltar a usar, ele para mim representa muito disso, de você democratizar um tanto, sabe? Fazer coisas legais, bonitas, com material acessível que muitas pessoas podem comprar sim. Talvez o papel seja mais caro, mas já tendo uma tinta mais barata, eu já acho que ajuda muito mesmo, assim, essa sensação de que eu posso fazer coisas mesmo com um pouco o baixo orçamento. Bom, e aí o desenho tem esse tema também, de pessoas que nasceram antes de 2000, gente que é mais velha, coisas nostálgicas, e eu gostei bastante de como ficou. Por favor, me digam aí nos comentários o que vocês acharam da discussão, do desenho, do baixo, de tudo. Então se inscrevam, deixe seu gostei, e é isso. Beijos e até a próxima, gente.